quando se fala de um Estado, é como uma fábrica. Existe a chamada teoria de restrições, theory of constraint, teoria de restrições. Um Estado é como uma indústria. Ok? Se você tem um segmento da indústria que não funciona, é toda a indústria que não vai funcionar. Você não produz. Mas nesta altura, qual é o segmento que poderia ser basilar, que poderia ser encarado como o Estado, a gênese para a inversão desta realidade triste que quase que é do reconhecimento de todos? É assim, eu vou continuar a fazer a minha análise baseada na teoria das restrições. A teoria das restrições entende, por exemplo, um Estado ou uma empresa, como por exemplo a Rádio Despertar, como um conjunto de segmentos, tá vendo? Tipo nós, tá vendo? Um conjunto de nós, tá vendo? Então, se um não se quebra, aquele não significa uma restrição, quer dizer, tudo não funciona por causa daquele não que se quebrou. Okay? Então, dentro do conjunto dos nós que compõem o Estado, das instituições que compõem o Estado, todos nós sabemos que o não que não funciona é o governo. Okay? Se nós não resolvemos o problema do governo, nada vai funcionar. Porque assim, não precisa que tudo não funcione. Por exemplo, para a pessoa ficar doente, não precisa que todo o corpo esteja a apodrecer, não é isso? Basta um ponto do organismo que não funciona, a pessoa não está doente. O Estado é assim. Um Estado é um organismo. Portanto, você não pode dizer que está doente a perna e eu vou trabalhar. Você não vai trabalhar, chefe. O Estado é assim. Portanto, se um segmento, se um não está quebrado, aquele não é a restrição. É assim, portanto, a teoria da restrição que tu falaste se baseia nisso. Aquele não é restrição. Nesse momento você tem governo que não funciona, ok? Tem magistratura que não funciona, e depois deixamos nas outras instituições. Por exemplo, já o Mano Mukuta destacou a educação. Mas aqui vamos trazer as outras instituições, que é, quando se fala do desenvolvimento de um país, se fala do índice de desenvolvimento humano. O critério é que aquilo que o Mukuta já disse, que é educação, saúde e emprego. São os parâmetros para avaliar o estado de uma nação. Educação, saúde e emprego. Okay. Se não tem isto, a nação está mal. O estado da nação é avaliado por esses parâmetros. José Gama, quais são os seus parâmetros? Daquilo que não está bem e que... ou seja, o seu diagnóstico do Estado sobre o estado da nação? Não percebi? O seu diagnóstico sobre o estado da nação, se fosse João Lourenço, qual é a fotografia que tiraria da realidade do Estado angolano? Bom, se fosse João Lourenço, faria uma comparação de Angola com outros países que têm a mesma característica governamental, como a China, que é também uma ditadura, como o Ruanda. Na China e no Ruanda, os governos providenciam certo desenvolvimento à população, mas retiram os direitos cívicos e políticos e políticos e civis destes. No caso de Angola, o governo não providencia desenvolvimento e também não providencia direitos. Quer dizer que há aqui um problema. O presidente João Lourenço precisa de providenciar e mudar o quadro para oferecer direitos e desenvolvimento ao povo angolano. A China, por exemplo, ela está a avançar, é desenvolvida, é uma das maiores economias do mundo, mas em termos de liberdades o governo tira. No caso de Angola, ou melhor, no caso do Ruanda, quase a mesma coisa, que também tem a mesma característica que nós. Agora, no caso de Angola, retira-se essas duas coisas. O governo não providencia direitos, não providencia desenvolvimento para o país. Quer dizer que nós, se comparados com outros regimes autocráticos, nós estamos muito em baixo e há necessidade de o presidente João Lourenço rever o rumo do país para que o quadro seja alterado. E como é que se altera? Isso altera-se primeiro... Não deve rever, deve sair.
Não tem tempo para Não, rever. enquanto ele está no poder, ainda tem um mandato por cumprir, não pode providenciar aqui um quadro vazio. Ele deve cumprir com as suas obrigações. Pode demitir-se, mano. Pode demitir-se. Demitir-se não é deixar o quadro vazio. Demite-se e fica em casa. Vemos outra coisa. Mas em África é muito incomum os líderes admitirem uma certa inabilidade ou incompetência ou falha naquilo que fazem. E, aliás, a Angola já mostrou várias vezes. Nós já vimos erros graves que o presidente também já cometeu e nunca colocou, ou melhor, que num outro país o líder colocaria pelo menos o seu cargo à José Gama, disposição. o que é que colocaria, se fosse convidado a escrever o discurso do Presidente da República, João Lourenço, o que é que colocaria sobre o país real neste discurso? Se fosse convidado a debitar alguns tributos, aqui uma espécie de uma assessoria grátis no discurso que o Presidente da República vai apresentar ao país na próxima segunda-feira. Bom, primeiro é que a natureza do Estado da Nação é fazer uma abordagem de vários tópicos daquilo que aconteceu no país, no plano da estabilidade política e paz, no plano dos investimentos, defesa e segurança nacional, no quadro da cooperação internacional, educação, que engloba a área social, reconciliação nacional. Mas, Gama, nessa altura, das finanças. Eu penso que sim, nessa nós altura, precisamos. nessa altura, Gama, José sim, Gama, nessa altura, o que mais preocupa o país é o lado social e econômico. Há muita pobreza. Nós vemos que o poder de compra do angolano, o poder de compra do angolano diminuiu e é necessário que o presidente, ao pronunciar o discurso que vai fazer, explica a pessoa, o cidadão tem de ouvir o discurso, e perceber porque é que a sua vida não mudou. Ele votou em 2022, em agosto, já estamos há um ano das eleições, ele, ao ler esse discurso, precisa de perceber as alterações que aconteceram e entender por que a vida não mudou, por que não há pão, por que não há água, por que há isso, por que a economia continua a ser, no sentido de 90% ainda das exportações, por que o PIB continua a ser dependente a 50% do petróleo. Ele precisa de perceber isso tudo. Este é que é o conceito do Estado da Nação. Aconteceram recentemente... Gama, acha que o Presidente da República, considera que o Presidente da República poderá ser suficientemente humilde e admitir que vivemos um período de crise em que o Presidente João Lourenço já disse muito recentemente na província da Huila que durante a Feira dos Municípios, em que a crise que o país estava a viver não tinha responsáveis. Era o momento de deixarmos de apontarmos dedos, mas sim de trabalharmos no sentido de encontrarmos soluções, de vencer a crise. Frei, por que se deu esse sorriso? A solução todo mundo conhece. Primeiro, o Presidente tem uma proteção constitucional que lhe coloca como irresponsável de tudo o que é negativo que acontece no país. Ele apenas é responsável das coisas boas que acontecem. Ele goza e tem essa proteção. Depois, há a cultura política dos dirigentes angolanos de buscarem sempre culpado para tudo. Anteriormente era o Covid, outras vezes era que a oposição estava a atrapalhar. O importante, os regimes com características ao nosso, é buscar um elemento de culpa e não trazer aqui, apresentar as falhas, por exemplo, numa vertente técnica. Por que que falhou, por exemplo, no plano de investimento? Nós estamos a ver, há poucos dias, o Presidente tomou uma decisão de anular os vistos para cerca de 70 países. Mas nós sabemos que quando ele está a tomar essa decisão é para abrir o investimento estrangeiro para Angola. Isso quer dizer que provavelmente terão feito um estudo e notaram que o país precisa mesmo de se abrir. Mas agora é necessário
analisar os riscos que isso tem, ou de acarretar. e isto nos dá o indicador, isto, pois, como dizia, isto dá-nos o indicador que alguma coisa não está bem. O país precisa de investidores, a economia ou as finanças angolanas estarão aí com algum problema, com e de uma forma e o país arriscada, o presidente abriu de uma forma e nem sequer informou os consulados e embaixadas. Estes também só ouviram, estes também só ouviram pela televisão. Então, esta medida não existe nada, forçada e forçada não, às pressas, dá indicador de que alguma coisa estará a acontecer, ou aconteceu, ou fizeram leitura de alguma previsão a indicar que precisam de algo. Gama, Coque, vivemos num estado de desespero? Não, é uma pergunta generalista e não se pode responder sim ou não. Provavelmente para muitos angolanos, né? Mas não todos os angolanos. O que eu penso é que o Presidente da República sempre fez um diagnóstico com base na informação que lhe é dada. Os ministros, os governos provinciais passam a ele determinadas informações, muitas das vezes erradas. Já vimos ruas ou estradas não asfaltadas, em que o Presidente diz que cumpriu com determinado grau de asfaltagem, mas que é falso. Então o Presidente, se tiver que aconselhar, não é? Ele deve ter mais cuidado com a informação que vai receber desta vez. Porquê? Porque o Presidente já provou que tem sido enganado. Então é melhor ver bem a informação que lhe vão dar. Mas o Presidente também não tem tido a coragem suficiente de responsabilizar quem remete informações que não correspondem com aquilo que está. Sim, o Presidente não tem tido coragem. Na verdade, já vimos muitas vezes todos aqueles ministros que acabaram mentindo, depois não são responsabilizados, nem criminalmente, nem são exonerados. É aquilo que o Frei estava a dizer, e acho que o Gama também disse, não há o costume da responsabilização em Angola, não sei porquê. O Frei, por exemplo, diz não, deve abandonar. Muitas das vezes este posicionamento é mesmo por causa desse sentimento que o Presidente tem de cobertura que faz a muitas das falcatruas dos seus consulares, né, dos seus coadjuvantes, as pessoas que trabalham com ele vão fazendo coisas que não prestam, mas ainda assim não são responsabilizados. Então eu acho que o Presidente precisa ter mais cuidado, né, nestas questões. Mas o Presidente não podia auditar os relatórios que são submetidos? Não, o Presidente não tem capacidade para tudo isto. Auditar, o Presidente não é técnico. O Presidente pode fazer pode ter uma equipa de assessores para fazer este trabalho, só que o ministro já é seu assessor ou seu auxiliar para este fim, não é? Provavelmente aqui diríamos sim, os órgãos afins, por isso é que tem IGAI, por isso é que tens depois o Tribunal de Conta. Estas entidades depois servem para poderem ajudar o Presidente. Só que a forma como as pessoas são indicadas por aí, muitas das vezes também não ajuda. O que é que cria? Vícios. As pessoas chegam lá, não fazem o que deviam fazer. Se é ponto assente em que o país está em crise, e o Presidente da República já disse na província da Vila que não era momento de apontar dedos, ainda assim há sempre a preocupação de identificarmos onde é que o Estado, ou quem está a fazer a gestão do Estado, está a pecar. Estamos a olhar para o Executivo. Onde é que o Executivo está a falhar nas suas políticas? Eu gostava que essa pergunta fosse respondida por todos, porque é uma pergunta de uma visão muito abstrata, e que cada um de nós pode pensar. Mas a pergunta até pode ser abstrata, mas queremos buscar o concreto. Onde é que está a se falhar? Onde é que está a se falhar? Eu acho que o Presidente João Lourenço, do ponto de vista de pujança, já deu o que devia dar. O Presidente João Lourenço já não tem nada para dar, e a alternância faz muita falta. Porquê? Porque faz com que as pessoas possam mostrar aquilo que valem, aquilo que podem fazer. O Presidente João Lourenço aposta, ele já está lá e mal, e depois aposta mais em gente bastante incompetente. Frei Angalo, por onde é que poderíamos começar para entendermos no nível em que está mal no país? Frei Angalo.
Olha, na verdade, para entender o que está mal, todo mundo sabe que está mal, mesmo o próprio João Lourenço está mal. Agora, a solução, eu acredito que a solução é que é importante. Que está mal, está tudo mal, vamos dizer, está tudo Mas mal. Mas porquê que tudo está mal? Está tudo mal porque não existe governo, ok? Existe um partido que quer se manter no poder e mais nada. E não está preocupado em governar, está preocupado em fazer propaganda para manter-se no poder. Ok? Isso é o trabalho. Mas isso não seria uma grande preocupação em saber que não consegue. Comunicação social. Em saber que não tem sido feliz na planificação e que os projetos. Frei, mas quando se diz quando se diz que tudo está mal, assim não temos onde começar. Onde é que vamos começar? Não, meu caro. Primeiro você tem que saber. Saúde está bem? Tá mal. Educação está bem? Está mal. Tem emprego? Não tem. Está mal. Está tudo mal. Você tem que pegar nos parâmetros. Quando você vai fazer uma equação, ver os parâmetros que está usando. Então os nossos parâmetros são todos maus. Os parâmetros são 3. São cientificamente provados. Está mal. E depois você olha o contexto em que está. Está num país rico. Então, primeiro você tem que reconhecer que está tudo mal para você parar e dizer, ok, está mal. Solução. Precisa de convergência de ideias. Então, os partidos, por exemplo, a nossa política, isso tudo bem, isso não é criticável, a democracia se faz, é uma democracia partidária. Então, é importante que quem governa trabalhe com convergência de ideias, aproveite as ideias e defina prioridades. Não é fazer programas de campanha eleitoral, depois pegar o mesmo programa, copiar, repropor, ou então copiar o programa de outros países. Angola tem prioridades simples. Por exemplo, o Gamas falava de investimentos, nem se falava de investimentos. Podemos abrir as portas para todos os estrangeiros virem, vão fugir porque Luanda é violenta, não tens um mercado interno, você vai fazer investimento onde se não tem pessoas que compram? Não tem um mercado interno. E depois você não tem abertura para outros mercados. Por exemplo, Estados Unidos estão a enviar catato. Por exemplo, né, a primeira exportação de catato. As pessoas fazem ideia de como é que o catato surge. E você mesmo, a tua exportação é catato. A Angola consegue produzir 5 toneladas de catato, vai tirar de onde? E aí que precisamos de seriedade, talvez precisamos de seriedade, então. Mas essa seriedade parte de quem, Frei? Seriedade é a parte de todos os atores que se pretendem políticos. Tanto que deviam fazer o quê? Nesse momento, tipo, parar para fazer balanço. Tipo, parar o país para fazer balanço. Para aparecer uma pessoa de convergência que convoca todos, vamos sentar. Onde queremos estar daqui a 5 anos? Onde queremos estar daqui a 10 anos? Onde queremos estar daqui a 20 anos? Se definem objetivos a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. São esses objetivos da nação. Quando você vai fazer a eleição, nisso, vai votar em função daqueles objetivos. Quem vai ser eleito deve ser em função dos objetivos da nação. Não será que o cidadão tem noção em que a avaliação dos governantes passa por ali? Mas é o trabalho que nós estamos a fazer aqui. Eu ontem, por exemplo, estava com um jovem de Cabinda, não é isso? E eu vou dar esse exemplo de Cabinda porque é uma coisa que eu digo, falo isso de coração. Que eu sempre digo que Cabinda é uma das realidades mais injustiçadas do nosso país. Desde que nós somos pessoas, sabemos que o petróleo vem de Cabinda. Sabemos que Cabinda tem um Maiombe. Agora sabemos que Cabinda tem ouro. O que custava, por exemplo, a nação? Dizer o quê? Durante 5 anos, 70% daquilo que é o rendimento, o lucro do que se produz em Cabinda fica em Cabinda. Mas isso provocaria um caos nas demais províncias, Frei. Não, meu caro, vamos devagar. A economia angolana ia colapsar. Você primeiro desenvolve um sítio, desenvolve Cabinda. Depois começa a desenvolver outro sítio. Você pega Cabinda, produz petróleo, tem diamante, tem madeira. Regra número 1. Nenhuma carteira entra em Angola, todas as carteiras têm que vir de Cabinda ou do Mochico. Você está a criar emprego em Cabinda, está a criar empregos no Mochico. Porque tem madeira. Okay? Aqueles recursos vão criar riqueza aí. Nós, como somos idiotas, o que é que fizemos? Pegamos na madeira, mandamos para a China,
E é de outra de elevada qualidade, compramos depois as carteiras com a madeira, com a nossa madeira. Fazer carteiras e mesas é preciso mandar para fora. Você vai no Mochico, tem escolas sem carteiras. A mesma coisa se diga em Cabinda. Em Cabinda tem só um único colégio, o colégio mais famoso de Cabinda é chama-se Colégio Apolônia, fica no bairro Simulambuco. Em Cabinda só tem um colégio de alta qualidade. Cabinda. Isso é aceitável? Não é aceitável, Frei. Frei, eu sei que está com uma agenda bastante apertada, vai poder daqui a pouco ausentar-se. Qual é a sua expectativa em volta do discurso que será proferido pelo Presidente da República na próxima segunda-feira? Olha, expectativa zero. E vai ser uma sucessão de números e falácias. Vai ser falácia, porque os últimos discursos da nação de João Lourenço são assim, são falaciosos. Parece que encarregam alguém para copiar algum pedaço de discurso já feito de outros países. Ou vão usar palavras muito bonitas, mas no final é zero. É zero. No final é zero. Mas nenhuma. O Frei não acredita no Presidente da República? Nunca acreditei, meu. Nunca acreditei no início. Depois, só estou convencido que o melhor que ele tem que fazer no país é sair, largar o poder, meu, ficar em casa. Mas se tivesse a oportunidade de conversar com o Presidente da República, teria essa coragem de dizer isso a ele? Precisamente. Mas eu digo, o que eu falo online é o que eu falo em off. Eu vou lhe dar um exemplo simples. E pode perguntar isso ao Adalberto Costa Júnior. O Adalberto Costa Júnior veio aqui, na altura faleceu minha irmã, estava aqui em Roma, veio visitar mesmo em casa minha aqui, no meu convento. E eu lhe disse, por exemplo, que a expressão, por exemplo, qual é a expressão? Alternância a mim não agrada. Ok? Alternância a mim, eu não gosto da palavra alternância, é como se tirar o MPLA e meter a UNITA. Não me interessa isso. Ok? Ele disse-lhe pessoalmente, ele explicou a perspectiva, o conceito, disse, ok, para mim devia ser outra palavra, porque eu acho que o problema nosso é exatamente são os partidos. E que precisamos de encontrar um vocabulário que significa convergência, que, vamos dizer, quem está a governar puxa e tem em conta os outros, sobretudo por causa do nosso contexto cultural. Mas, que o Presidente da República deve representar... O Frei não acredita que o Presidente da República poderá se regenerar, se transformar numa figura capaz de aplicar políticas que vão alterar a tendência de recuo dos diversos setores que compõem o Estado angolano? Não tem como. É uma questão de estudar as pessoas que estudam um pouquinho as pessoas que estudam administração e gestão, eu dedico tempo a estas coisas. E existem líderes, ok, que não têm a capacidade de reconhecer erros. E é normal isto, ok? É uma atitude normal. Os que reconhecem erros são os extraordinários. João Lourenço, portanto, é do tipo de líder que está na tua empresa. Para você resolver, você tem que correr com ele. Ele não vai corrigir, porque ele não reconhece erros. Tá vendo? Se você, por exemplo, tem uma empresa, né? Se você, por exemplo, tá vendo o Mano Horácio, você tem uma empresa, né? Se você tem um gestor, a primeira qualidade que deve se ver de um grande gestor é a capacidade de reconhecer erro. Quando o gestor não tem capacidade de reconhecer erro, não serve para nada. Chota, logo, imediatamente, não se preocupe, a tua empresa não vai ir para lado nenhum com ele. Ok? Uma coisa para a gestão do país. Um líder tem que ser capaz de reconhecer erros. Não quer dizer que ele vai resolver, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui, vou terminar aqui, porque até tem que sair. Sim. Quando morreram 300 pessoas em Luanda por causa das chuvas, o presidente não ia ressuscitar as pessoas. Ninguém vai exigir que o presidente ressuscite as pessoas. Ok? E ninguém ia exigir que o presidente arranjasse caixão para aquelas 300 pessoas. A única coisa que as pessoas esperavam é uma atitude de solidariedade. Dizer ao povo, epa, aconteceu esse acidente, vamos investigar as causas que estão na origem e vamos trabalhar juntos, por exemplo, para que não venha a acontecer mais morte nas próximas chuvas. O que é que o João Lourenço fez? Silêncio absoluto. Estou errado eu ou José Gama me faz recordar? Né? Não está errado, porque isto até se enquadra no quadro das responsabilizações. Temos um governo que
Ninguém é responsável por nada. Por exemplo, morre um paciente por falta de atendimento no hospital, a ministra da Saúde não se demite. A polícia mata torta e à direita, os comandantes não se demitem. O ministro do Interior, idem. Por exemplo, nos outros países, um polícia mata, o ministro não se demitir, mas o seu comandante, o homem que lhe despachou para ir na tal missão, tem que colocar o seu lugar à disposição. Gama, isto mostra, dá razão àquilo que o Frei está a dizer, que o presidente não admite erros. O que está com esses quadros é reflexo da sua... Gama, desculpa, acabou por trazer aqui um elemento muito interessante nesta conversa. Muito recentemente, acho que a semana passada, o comandante de uma das províncias da República Democrática do Congo foi responsabilizado pelas pessoas que morreram numa manifestação e foi condenado à prisão perpétua. Aqui em Angola nunca vimos um comandante provincial que é condenado e é responsabilizado criminalmente quando existem atos em que morrem cidadãos que são executados por efetivos da segurança pública. Aliás, nós temos casos de ministros, dou um caso concreto, que vão ter como presidente no início, se penitenciaram, falaram dos seus roubos ou negócios no tempo do Eduardo dos Santos e o presidente deu-lhes votos de confiança. Quer dizer que temos aí o ministro Archer Mangueira, vimos no início, foi a pessoa que foi ter com João Lourenço e denunciou aquele esquema do Zeno dos Santos do envio de 5 bilhões de dólares para Londres. O Archer Mangueira também tem antecedentes. O ministro da Energia e Águas também foi ter com o presidente, abriu o jogo, disse que na altura não havia regras, e foi perdoado. Quer dizer que isto se enquadra naquilo que estamos a falar. Todo aquele que chega ao presidente e confessa o que andou a fazer é perdoado. Aqueles que não confessaram, não admitiram os seus erros, são penalizados. Nós pensamos que... alguns não reconhecem, continuam lá. Por exemplo, o João Lourenço empenhou-se a defender o Manuel Vicente. Sim, porque este também faz parte do grupo que foi-te explicar que aqueles dinheiros eram para um propósito estratégico e etc. Jogou e foi penalizado. Mas, Gaba, será que todos tiveram a oportunidade de se explicar? João Lourenço, naquela altura, fez confusão, né? Fez confusão com Portugal, para usar palavras terra-terra, fez confusão com Portugal, porque Manuel Vicente devia ser julgado em Angola e já passou o tempo. O que é que ele está a fazer? Está caladinho. Sim, Manuel Vicente até aqui nunca foi perturbado pela justiça angolana, porque goza de um apoio político e judicial do presidente da República. Gama e o Frei, já vamos olhar para a questão do Estado da Justiça em Angola. Queríamos olhar para um setor também que muito tem preocupado a generalidade dos cidadãos angolanos, tem que ver com o setor da comunicação social. Coque é jornalista, o José Gama é jornalista, o Frei também é jornalista. Como é que está o estado da nossa comunicação social? Já que... Vamos pôr aqui os pontos nos i. Eu não sou jornalista, né? Eu acredito, eu sempre digo, jornalismo é por competência e estudo, eu não sou jornalista. Sim, mas como o Frei vai sair daqui a pouco, talvez devia ser ela a tecer algumas considerações. Se calhar a última consideração, Frei, o estado da nossa comunicação social. Não, o estado da nossa comunicação social é lastimável, porque a comunicação social é aquela que se chama o quarto poder, enquanto veículo de criação de cultura e de orientação social. E a comunicação social pública é simplesmente de propaganda. A restante comunicação social que não está ligada ao partido, infelizmente não tem financiamento, não tem, anda um pouquinho a rasca e vai por conta própria. Isso não ajuda a nação, portanto, a crescer, porque a comunicação social hoje, a tradicional, o social media, né, bem gerido, portanto, ajudariam a orientação da nação. E aqui volto e termino com o ponto inicial que tivemos. Por exemplo, aquele que eu falei da questão de matarem pessoas, queimarem pessoas. A questão, por exemplo, da pressão social que se pode fazer com um paciente que morre diante de um hospital. Portanto, se tivesse uma comunicação pública decente e, sobretudo, e termino aqui, em Angola uma das coisas que falta é um jornalismo investigativo sério e descomprometido,
teríamos, portanto, muita coisa a andar bem. O país não vai bem porque também a comunicação social não vai bem. Ok. Agradeço aí os ouvintes, agradeço aqui os... Muito obrigado. Nós é que somos gratos sempre e muito somos... Terça-feira estamos juntos. Estamos juntos. Somos privilegiados em termos o Frei como comentador e bebermos das suas análises por mais em pouco tempo, mas aqui ficou alguma lição. Chiplica Eduardo, como é que está o nosso setor da comunicação social? E boa noite. Boa noite a si, boa noite aos ouvintes e aos meus companheiros. Só por estar agora entre vocês, por razão da objetivas. Coitado. A comunicação social é um desastre. É um desastre porque nós não temos um debate público, políticos, a nível da própria comunicação social, sobretudo a pública, que no seguinte: os discursos do Sr. Presidente da República são praticamente repetitivos e não são levados à peneira da imparcialidade, da análise crítica e objetiva, porque há análises que ajudariam o Presidente da República a ter outras atitudes em relação aos pronunciamentos. Portanto, fala hoje, repete amanhã, diz a mesma coisa. Portanto, em outros sítios, quando se há um discurso do Presidente da República, há sempre uma réplica, e essa réplica é acompanhada depois com análises de comentaristas, expertos sobre determinados assuntos, e ajuda então a opinião pública a ter uma posição melhor em relação aos próprios pronunciamentos. Entre nós não. Repare, por exemplo, o que vai acontecer nessa abertura, nesse discurso, e se olharmos para os discursos anteriores, vai ser praticamente a mesma coisa. E, no fundo, quase que nada vai alterar. Portanto, não há muitas expectativas. Não estaremos assim. E uma referência importante. E uma referência importante. A Rádio Nacional completou anos recentemente e a pretensão é apenas melhorar as questões técnicas. Dizia a senhora assim. Eu dizia, não estará a ser injusto com aquilo que tem sido o empenho e o esforço que tem sido feito pelo Executivo e pelos órgãos de comunicação social? Então você tem a televisão em HD. Não, calma aí. Em termos de condições materiais, tecnológicas, obviamente que há uma evolução considerável, não há como esconder. Mas em termos de conteúdo, o interesse público, que é aquilo que a lei de imprensa determina, há mais o contraditório, por exemplo, estamos mais para fora do que para dentro. Se não há imparcialidade, não há contraditório, não há isenção nos conteúdos apresentados, obviamente que não temos uma imprensa que ajudaria no Estado Democrático de Direito. Sendo assim, é difícil hoje analisarmos a comunicação social no geral. A privada também tem muito a ver com os meios, que são poucos, a questão dos salários dos próprios trabalhadores, próprios jornalistas, que praticamente não estimula para um profissionalismo adequado, a questão também da falta de publicidade e de outras formas de que os próprios órgãos conseguiriam autossustentarem-se com os trabalhos que prestariam de publicidade e outros à comunidade. Portanto, há aqui limitações econômicas e financeiras que impedem também por esta e outras razões a imprensa privada consiga dar passos significativos para o contrário, na empresa pública há meios, há condições. Há condições de não se faz o jornalismo que... Sim? Sim, que não prima por um jornalismo equilibrado. Explica, ficou aqui o essencial. Estamos com dificuldades. O seu sinal não é dos melhores, como sempre. Acho que deverias optar por uma rede mais estável. Infelizmente. Está na via, ok. Está na via de Bengala e Lubito. Bengala e Lubito. E não sei se há iluminação pública ali. Coque-Mucuta, como é que andamos? O setor da comunicação social é jornalista. Sim. Já volto a si, explica. Coque, como é que andamos? Comunicação social, nos últimos tempos tem surgido no mercado angolano mais rádios, mas no que diz respeito à televisão, continuamos com as mesmas. Ou seja, há um crescimento de rádios
os jornais esses praticamente morreram, os jornais privados, continuamos a ter o Jornal de Angola a monopolizar a sua dimensão nacional. O jornal O País timidamente voltou a ser impresso e parece que estamos a evoluir. Olha, não, porque mesmo a Rádio Nacional de Angola, quando tiveres a sair daqui de Luanda, depois tens muita dificuldade para ouvir. Nas Lundas, por exemplo, quase que não ouves o sinal da Rádio Nacional de Angola, mesmo com o investimento que se faz. Isto é do ponto de vista técnico. Do ponto de vista técnico, por exemplo, a televisão pública de Angola também tem muita dificuldade de se expandir. Eu tenho estado a dizer que muitas das vezes a Rádio Nacional nem é Rádio Nacional, parece uma rádio regional em que atua em determinadas regiões. Agora, em relação aos jornais, o Jornal de Angola não se vende, não se compra. Porquê? Porque não tem qualidade. Quem é que vai comprar jornal? Provavelmente para ver aquelas páginas do meio, para saber quem morreu, aquelas informações. Não está a ser não, é injusto assim, com os nossos colegas. Não, é assim, os nossos colegas são nossos colegas e são bons profissionais. Eu participo com muitos deles em muitas formações, mas não, Então, são, acha eles, que o não jornal, são eles que decidem. O Jornal de Angola só produto serve final. para fazer a leitura em páginas verdes. Eles não decidem o produto final, então não estou a condenar, por exemplo, a qualidade do jornalista. Não. Estou a dizer que por conta da decisão política o Jornal de Angola não presta e pouca gente lê. Ontem leu o Jornal de Angola, antes de ontem leu o Jornal de Angola, pergunta, multiplica, faz um inquérito aqui ao teu pessoal, qual foi a última vez que comprou o Jornal de Angola. O Estado está a gastar dinheiro sem retorno com o Jornal de Angola? Mas o Estado sabe disso, que está a gastar dinheiro sem retorno, e faz o mesmo, por exemplo, com a Rádio Mais. A Rádio Mais não dá retorno, faz o mesmo com o Jornal O País, não dá retorno, mas vai investindo. São órgãos que estão aí, o Estado vai colocando dinheiro que podiam colocar mais para um hospital, para mais uma escola, e coloca nestes órgãos sem qualquer qualidade. E se falamos aqui para os órgãos públicos, os órgãos privados, esses estão a definhar. Há uma grande dificuldade financeira. Sim, os órgãos privados normalmente têm dono, não é? E o Estado fez uma legislação, a legislação diz que os órgãos privados deviam merecer de algum suporte financeiro, mas não especificou de que forma é que podia ajudar, e os órgãos privados quase que têm dificuldade de toda a ordem. Por exemplo, os jornais privados depois foram fechadas as gráficas e deixaram de existir. Hoje o jornal que está mais ou menos, o Novo Jornal, né, que tira regularmente, o jornal Expansão e o Novo Jornal. Exatamente, são esses que tiram. O País está com dificuldades porque também depende, tira uma vez por semana, depende do governo, do Ministério das Telecomunicações, é que tem que receber algum dinheiro. Mas impõe-se esse dinheiro que o Estado está a ganhar. Não, eu já disse que podia, já comparei, já disse que podia. Agora, está feliz com o surgimento de novas rádios? Acha que o mercado da radiodifusão foi aberto? Não, é assim, o governo dá rádio aos seus amigos, dá licença de rádio aos seus amigos. Como aqueles assim? que têm... Como assim? Explique-se. Sim, dá para pessoas que têm ligações partidárias, aos seus amigos, pessoas que têm plena certeza que não vão, como diria, publicar alguma coisa que não lhes convém. Todas as que surgiram atualmente no mercado angolano são de amigos? Sim, são de amigos, e tenho certeza, são de amigos. Tem como provar o que está a dizer? Tenho, sim, eu provo isso com toda a clareza, né? E não estará magoado pelo facto de a sua licença até aqui ainda não ser até dada? Posso estar magoado, mas faria algo pior, não diria isso só, né? Isto que eu estou a dizer é de fundo de coração, até porque tenho dados, e tenho certeza que estou a dizer que o Executivo angolano, o Ministro das Telecomunicações, atribui licença aos seus amigos, né? Às pessoas que lhes convém, e não seguindo parâmetros legais que deviam seguir. É isso que eu estou a dizer e assumo. José Gama, o setor da comunicação em Angola anda assim tão mal? Bom, para analisar o setor da comunicação,
existem indicadores, e um deles é a liberdade de imprensa, e nós perguntaríamos como é que está a liberdade de imprensa em Angola. O Repórteres Sem Fronteiras, no seu último relatório, classificou Angola como parcialmente livre. Por exemplo, temos aqui também o caso do pluralismo na comunicação social. Existe pluralismo? A comunicação social ouve as outras vozes. Vimos recentemente até o presidente da UNITA ou a própria UNITA reclamar que o seu presidente nunca é chamado para ser entrevistado na mídia pública. Se for para ser entrevistado, ou melhor, se for para cobrir, por exemplo, um comício da UNITA, fazem cortes ou passam apenas aquilo que convém passar. Gama, não será que a consequência desta falta de liberdade, principalmente nos órgãos públicos, do Estado, estamos a falar, o partido no poder acabou por, aqui passa a expressão, colocar no cafrique os órgãos públicos? Sim, porque primeiro é que até dada altura nós tínhamos vários órgãos de comunicação social que estavam nas mãos dos privados, e é assim que deve ser, e o governo monopolizou muitos deles e passou a ter controle em violação a lei também, a lei de imprensa que proíbe os monopólios. E estes órgãos, como a Zimbo, estando nas mãos agora do governo, do titular do Poder Executivo, estes órgãos acabam por ter uma conduta e uma conduta de sentirem-se que devem servir ao governo, porque muitos dos trabalhadores da Zimbo, do país e outros pertenciam ao setor privado. Agora eles têm uma oportunidade de fazerem parte do setor estatal, e em Angola há muita gente que gostaria de fazer parte da função pública, e portanto estes jornalistas acabam por estar nas mãos do governo e acabam por ter uma conduta no sentido de agradar o governo. Caso contrário, são despedidos e não entram para a função pública. Basta ver que a Zimbo e outros já foram confiscados há mais de 3 anos e até agora a sua situação não está regularizada. Vimos há 2 semanas funcionários da Rádio Global que pertencia ao senhor Manuel Rabelais, ex-ministro, e estes a reclamarem que até os dias de hoje a sua situação não está regularizada. Eles estão sob tutela da RNA, mas até aqui eles próprios desconhecem qual é o seu papel, qual é o seu vínculo. Então, isto penso que é do interesse do governo, que se calhar mantê-los assim, para eles continuarem a ter uma conduta a favor e ao serviço também das autoridades e do partido que governa o país. Mas por aquilo que nós temos falado sobre a comunicação social, tem havido espaço de reconhecimento por parte de quem faz a gestão desses órgãos, principalmente aqui do titular do Poder Executivo, de que esses órgãos estão mal, não estão a servir o interesse público? Eu penso que não, porque basta ver que eles servem quem os nomeia. Quem os nomeia é o poder político. O poder político está nas mãos de um partido e eles servem o partido. Eu acho que há uma cultura, nunca se mudou o país e eles acham que isso é normal. Acham que esse trabalho de cobrir as atividades do MPLA, passar o comício do MPLA, até não é normal passar o comício do MPLA, mas o anormal é não passar o comício ou a atividade dos outros. Então, os jornalistas encaram isso como uma coisa mais normal que... Os jornalistas não, os gestores destes órgãos, que é a coisa mais normal que há. Eles, quando são nomeados pelo titular do Poder Executivo, que é o presidente, então eles entendem que têm que fazer o jogo do presidente. Vimos até um antigo PCA da TPA que foi afastado e ele faz a denúncia porque não cumpriu com uma orientação, né, que era do interesse do governo. Então, o governo também, quem os nomeia, tem o entendimento que estes órgãos devem estar ao serviço do governo e não ao serviço
do cidadão, Um ou do cidadão do povo. Estado. José Gama, Pois, por isso é que eles acabam de transformar nesses órgãos como instrumento de propaganda do poder político. então a solução para o problema da comunicação social passa necessariamente para uma mudança dentro da estrutura política do país. Correto, o país, a solução do país, nós antes entendíamos que o problema do país era nas pessoas, era mudar de líder. Nós mudamos de líderes tivemos um líder em 75, que morreu depois, tivemos um líder que governou quase 32 anos, que depois saiu, temos agora um atual líder. Então, há a percepção que o problema não está nas lideranças, o problema está no sistema que estes líderes e os seus partidos criaram. Portanto, este quadro só vai mudar quando este sistema cair por via eleitoral. E, enquanto manter-se assim, também não vai mudar, porque as pessoas, esses líderes que estão a governar, eles governam no sentido de preservar este quadro, de conservar este poder e de trabalhar na manutenção deste mesmo partido para estar no poder. Portanto, o quadro não vai mudar aqui, provavelmente depois de 2027, se Angola realizar eleições transparentes e justas. Ou seja, a solução passa na alternância do poder político. Não percebi? Passa na alternância do poder político. Explique, Eduardo. Sem sombra de dúvida, isso passa por uma alternância de poder. É necessário que o MPLA saia do poder por via eleitoral e depois o país, por exemplo, isso não é só na comunicação social, isso é na polícia, nos serviços de inteligência, no governo, em muitas instituições do Estado, para que esses agentes passem a ter uma noção em um sentido republicano. Enquanto não acontecer uma mudança do governo, isto não vai, este estado atual não vai acontecer. Não vai acontecer. Nós vejamos, temos quadros na diplomacia, eles acham, a interpretação deles é que eles devem servir o partido que está no poder e não as pessoas. Não o Estado angolano. Têm que defender o partido. Explique, Eduardo, sendo jurista, há um artigo que tem sido pouco analisado, é o artigo 45 da Constituição da República, que confere o direito da réplica política. Por que não é respeitado este artigo da Constituição pelos órgãos que são sustentados pelo dinheiro de todos os angolanos? Explique, Eduardo. Explica, não está. Acho que está mesmo com dificuldades e vamos ver se explica. Ela ainda continua em linha, mas não sei o que é que está a se passar, que ela não está a ter o retorno. Eu vou depois colocar essa pergunta, mesmo explica, na qualidade de jurista. Coque Mkuta. Vamos entrar agora para um setor também muito problemático, que é o setor da justiça. Como é que o país anda? Hoje parece que o poder judicial tornou-se uma apêndice do poder político. Pelo menos é a crítica que é feita por muitos. Na nossa realidade sempre foi assim. Desde 75, por exemplo, que esse cenário não muda. Vai parecendo que por exemplo, com decisões cosméticas para mostrar ao mundo que somos poderes separados, não é? Existe independência e separação de poderes, mas não é verdade. E eu tenho estado a dizer que aqui em Angola existe um único poder, que é o poder executivo. Todos os outros são apêndices ao poder executivo. A justiça, estes dias, acho que foi na sexta-feira passada, fez mais uma ação de charme, que foi rejeitar uma medida do Presidente da República que atribuía 10% aos magistrados e juízes, né, procuradores e juízes, aquele dinheiro que vinha... Há uma razão para desconfiar... Não, é assim, é que aquela norma foi feita para
a recolha de algum património e já se recolheu esse património, já se dividiu esse património. É normal que sobre esta norma perde-se o interesse. Por quê? Porque senão, Horácio, devia-se dizer assim. Está bem, todos que receberam, até porque também nos pertence, né, devolvam. Segundo o jurista a retroatividade da lei. Não, segundo o jurista Tito, todos que se beneficiaram terão de devolver. Não, mas isto não é o que traz o acórdão. Não é o que traz o acórdão. Então fica sem efeito. É para situações futuras. Exatamente. Ou seja, é mais uma decisão de charme que visava embelezar aquilo que é o sistema político. As estruturas judiciais não existem na prática? Estrutura judicial? Não, estrutura existem, estão aí. As estruturas agora. Deixa-me fazer a pergunta de forma diferente. Okay. O poder judicial não existe? Não, o poder judicial não. O poder judicial, ou seja, está aí porque alguém vai mandando, vai dando ordem para a execução de uma ou de outra decisão. A justiça que é praticada em Angola é para o inglês ver? Sim, eu quase que já disse tudo isso. Eu estou a dizer que o sistema de justiça está aí, ok? A estrutura de justiça está aí. Os juízes têm a noção disso, que eles não cumprem com o seu papel. Não, mas os juízes sabem, por exemplo, que a pena aplicada, muitas das vezes, vem por base de um telefonema. Diga-me só uma coisa, aqueles 4 jovens que estão detidos, está a falar do Adolfo, o Tanais, fizeram o quê de verdade? O que é que fizeram? O que é que... Acha que as sentenças que são ditadas pelos nossos tribunais deveriam envergonhar qualquer... Eu acho que envergonham os juízes angolanos. Muitos deles sentem vergonha. Deviam ter vergonha. Têm vergonha desta função que exercem e que vão mostrando que são. José Gama, é mesmo isso? O Poder Judicial em Angola é uma vergonha, não cumpre com aquilo que é o seu papel, tal como estabelece a Constituição da República de Angola? Sim, basta ver o que aconteceu com o Tanais e o Adolfo. Foram presos porque o Tanais trazia um cartaz que dizia que o presidente é incompetente. Foram levados a tribunal, acusados inicialmente de ultraje ao presidente, e no fim foram sentenciados com uma outra com outro argumento de outro crime de que observaram a resistência às autoridades. Quer dizer que eles, no momento em que estavam a ser presos, estavam a ser levados para o carro, aquele puxa-puxa, as autoridades interpretaram que aquilo é resistência às autoridades. E depois aplicaram, o crime ficou de resistência às autoridades, mas aplicaram uma pena dentro do quadro de ultraje ao presidente. E é aquilo que o Coco perguntou. E pergunta qual foi o crime que eles cometeram, qual foi o ultraje. Dizer que o presidente é incompetente não é ultraje. Eles também poderiam ter dito que o presidente é competente, que o presidente é um bom líder. Havia um jornalista que estava inicialmente a ser condenado e levado, só não o condenam depois em tribunal porque certificou-se que ele não estava ao lado do cartaz que trazia o Tanais neutro. Portanto, e eu concordo em pleno com o Coque, os juízes de Angola é que deveriam ter também vergonha de aceitar aplicar essas sentenças. Eles vê-se claramente que esses juízes estão a cumprir ordens superiores, estão ao serviço do poder político. Portanto, aqui estamos a notar que não há separação de poderes. Gama, os juízes têm a noção de que estão a agir a mando de alguém e não da lei, principalmente para esses crimes políticos, para esses crimes com algum cariz político. Se o telefone que toca é o dele, como é que ele não tem noção? Pois, os juízes, nós temos que perceber aqui uma coisa, os juízes não têm autonomia, dependem ainda do poder político para questões financeiras. O juiz, quando precisa de comprar uma casa, comprar novas viaturas, dependem de quem? Do Ministério das Finanças. Se o poder executivo quiser tirar os juízes que estão naqueles prédios que eles invadiram, amanhã vão lhes tirar.
Então eles estão amarrados ao poder. Ainda executivo. há uma relação financeira e orçamental entre o poder judicial e o poder... É o suficiente para justificar a falta da poder aplicação, a falta de independência dos juízes, essa dependência financeira diante do poder executivo? É o suficiente para justificar isso? Se nós tivermos certeza que nós temos um poder, um país que em 4 anos vai se alternando, ou seja, o país tem estruturas funcionais em que eu não vou ser injustiçado ou não vou ser sacrificado porque tomei uma decisão, aí provavelmente o juiz poderá fazer um pouquinho mais, poderá deixar de ter medo, e vai fazer com base à lei. Mas o estatuto, quando o juiz... o estatuto na Constituição não confere poderes para que um juiz não podia ter sinta 2, 3 influenciado. estatutos a reforçar os poderes do juiz. Mas na prática não funciona. Exatamente, nas condições em que estão dependentes, não funciona. Não funciona mesmo. Mas o Gama, no princípio, acabou por revelar aqui uma informação bastante grave, assim considero, que é o juiz ser afastado por ter ditado uma sentença que não foi do agrado de quem está no poder. Mas isso é sério? Mas, Gama, acho que essa não é a primeira realidade, não é o primeiro juiz que é sacrificado por tomar uma decisão. Existem outros juízes que são transferidos, são uma espécie de despromovidos porque tomam uma decisão que não agrada ao Poder Executivo. Mas, por base de um telefonema, há uma ordem e altera-se o quadro. Sim. Olha, temos aqui um caso concreto. Quando foi a despenalização ou arquivamento da sentença contra o general Higino Carneiro, a papelada o processo estava na cama de crime com o juiz Modesto, Geraldo Modesto, e este, quando enterrou o processo, disse que teve uma orientação superior do seu chefe João Leonardo. E esse João Leonardo, depois de interpelado, junto dos colegas, disse também que tomou uma decisão no interesse do país, que foi também uma orientação superior. E mas temos aqui Gama, quem orienta a alto nível. Quem orienta o presidente do Tribunal Supremo, Gama? Olha, basta ver, ele não deveria ter chefe, mas basta ver que há momentos que o chefe do executivo está a chegar ao país e encontramos João Leonardo também na mesma Quem fila mantém João Leonardo lá onde está? Ministros, como se fosse também ministro. Encontramos João Leonardo a ir também participar em inaugurações de hospitais junto com o presidente. Quer dizer que alguém o convida. Quer dizer que ele sente que tem um chefe que o convida para ir nas inaugurações, para ir recebê-lo no aeroporto, para ir estar nas recepções de chefes de Estado e de outros. Portanto, aí Gama, resumidamente... Eu não tenho dúvida que periodicamente ele vai ao palácio